Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Este episódio é patrocinado por A Casa das Casas, a agência imobiliária no coração da Ericeira. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar. O episódio de hoje é patrocinado pela Casa das Casas, uma agência imobiliária no coração da Ericeira. E porque mudar de casa é um grande reatravessar, a Casa das Casas é o parceiro certo com toda a dedicação e proximidade aos seus clientes. Então, agradecendo assim ao nosso patrocinador, passo a apresentar a minha convidada de hoje. Estou assim muito animada por tê-la aqui, por várias razões. Primeiro porque ela nos traz uma história bem bonita, uma história com temas bem interessantes e bem importantes de serem falados. E depois porque é uma mulher muito, muito inspiradora, que eu gosto muito, que tenho o prazer e a alegria de já ter conhecido pessoalmente. E então é mesmo bom ter-te aqui, Vanessa Fernandes. Olá! 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 Olha, eu adoro quando tenho aqui convidados que não conheço e para mim é uma surpresa, estás a ver? Mas também adoro quando vêm pessoas que eu já conheci, estás a ver? Porque acaba por ser também uma surpresa porque estas conversas levam sempre a partes que eu também não conhecia dessas pessoas. Tão bom. Então é assim, é super giro de qualquer maneira. Olha, obrigada por teres aceito. Obrigada, convite. Também é sempre bom ter aqui uma pronúncia do Norte. Claro, um É bocadinho. muito bom. Não é que seja muito, mas tem um bocadinho. Sim, exato, tens um bocadinho. É sempre bom ter aqui diversidade das pronúncias do nosso país. E olha, mesmo bem-vinda, Obrigada, mesmo obrigada. boa tá, a tua energia. E eu acho que a maior parte das pessoas talvez te conheça, não é? Vou-te fazer assim a breve apresentação da Vanessa. Ela foi campeã mundial, várias medalhas, várias vezes campeã mundial de triatlo. Vês o jeito que eu tenho para apresentar estas partes assim mais formais, não é? Foi campeã olímpica em Pequim. Foi vice-campeã olímpica. Vice-campeã, ok. E mais importante que isso tudo, Sim. é uma mulher do caraças. Por acaso, Isso aqui é, não é? Isso aqui é a parte importante. Também foi campeã olímpica, também foi não sei o quê, mas é uma mulher do caraças. A vida está assim, tipo, gosta mesmo de educar, assim, muito bem as pessoas. É para isso que ela serve, não é? É para isso que nós cá estamos. Ok. Oh, Vanessa, então conta-me lá. Vamos começar assim da tua história. Tu és de onde exatamente? Do Norte? Eu sou do Porto. És do Porto mesmo? Estou a viver em Gaia, sim. Ok. E tu vens de uma família, portanto, o desporto é algo central na tua vida e já vens de uma família que já traz isso, não é? O teu pai já era desportista. Sim, meu pai era ciclista, ganhou a Volta a Portugal em 84. É bem conhecido, não é? O teu pai na Sária? Venceslau Fernandes. Para pessoas assim mais, se calhar, mais, porque o ciclismo sempre foi um desporto muito, muito português, muito do povo. Exato. Então, de certa forma, ele é muito conhecido também nessa maneira. Ok. Então, sempre convivi muito ali a ver os irmãos do meu pai com ciclismo, ou seja, o desporto e aquela parte toda da disciplina, do trabalho e do rigor, não sei o que, foi muito transportada também para mim, e do querer também muito atingir os objetivos também. E depois também vivia numa parte é que pronto, sempre estive muito ligada, mas isso já é outra parte, ligada muito à natureza, ligada muito ao corpo também, ou seja, era um sítio onde as pessoas trabalhavam com a mão no campo, claro, ou seja, na terra, não é? Mesmo esse contacto com... Vi muito dessa raiz do contacto com o corpo, do contacto com a terra, do trabalho, e sim. Quando é que tu soubeste que querias ser desportista e que querias seguir? Como é que isso surge? Assim, na tua vida? Em que idade? Como é que... Foi desde sempre? Foi uma ligação desde sempre? Ou... Acho que foi assim, tipo um bocado um encaminhar, não é? Os pais gostam um bocado de encaminhar os filhos para aquilo que acham que realmente estão a ver um talento, ou estão a ver que ele realmente tem algum tipo de jeito, alguma coisa. E então foi um bocadinho assim. Então desde muito cedo entrei para a natação e depois foi para o atletismo, depois para o triatlo. E então foi assim foi um caminhar até realmente assumir que quero mesmo fazer isto e quero mesmo
Mas eu lembro-me que houve uma altura, quando via a Fernanda Ribeiro a ser medalhada olímpica, que eu olhei para aquilo e disse mesmo que gostava de um dia estar a participar nos Jogos Olímpicos e estar novinha. Foi? Sim, mas sem estar muito ainda dentro do desporto e não sei o quê. Foi uma coisa, tipo, era um desafio para mim, olhar para aquilo e o que é que eu vou sentir se um dia se ganhar uma coisa destas? Ok. E então foi mais isso. Só depois dos Jogos Olímpicos de 2004, a seguir a Atenas, é que eu realmente meti na cabeça que, ok, daqui a 4 anos quero estar no pódio e quero atingir este objetivo. É mais assim. Mas olha, então, voltando assim um bocadinho atrás, tu vais aos 16 anos, tu corriges-me se a informação não tiver, não é? Mas aos 16 anos vais para o Centro de Alto Rendimento no Jamor, é isso? Portanto, aqui já para poderes entrar numa carreira de competição. Sim, foi. No triatlo já? Sim, já no triatlo, sim. E continuaste a estudar ou não? Ou aqui houve um início que iniciei a estudar, que estava na mesma a estudar, a continuar os estudos, mas depois, por opção própria, por decisão minha, disse, pá, não. Já não. Não, tipo, não quero e não estou a conseguir conciliar isto, estou sem vontade nenhuma, não tenho qualquer tipo de motivação para estar ali na escola, não há nada que me estimule, e tinha outro lado que dava um estímulo enorme e eu queria era aquilo. E claro. Então acabei por fazer esse movimento que foi complicado na altura, porque é difícil aceitar, claro que uma criança, um jovem, 16, 17 anos, deixar a escola não é uma coisa assim. No sentido em que a maturidade ainda não é muita para tomar decisões do que quer que seja, não é? E olha, isto era intenso, não é? Tipo, o treino aqui, como é que é? Esta vivência no Centro de Alto Rendimento? Era um dia muito bonito. Era? Então começávamos às 6 da manhã na natação e depois, quando andava nas aulas, tinha pequeno almoço e depois ia para as aulas, depois voltava e ia para treino, depois às vezes voltava outra vez para a escola, depois voltava outra vez a treinar. Quando comecei a deixar a escola, iniciava sempre às 5h30, 6 da manhã natação, depois treino novamente à meia da manhã, de 2 a 3 horas de bicicleta, e depois à tarde novamente corrida, novamente natação, ou seja, era um full-time job fisicamente, emocionalmente e mentalmente, em que era treino de manhã, treino à tarde. É o dia todo? Era o dia todo mesmo até mesmo a alimentação depois, o descanso, era tudo um rigor para estar no melhor claro. forma. Portanto, tem que ser uma coisa rigorosa porque tens que ter uma série de condições físicas, até o peso que tens, todas essas coisas, é controlado, não é? É uma coisa bastante... Sim, porque, ou seja, eu para mim, quando me comprometo, sempre foi assim. Quando me comprometo a algo, gosto de entregar a excelência, gosto de entregar o melhor que eu tenho. E se eu quero entregar o melhor que eu tenho naquilo que eu faço durante o dia, ou do que fazia durante o meu dia, tinha que ser de uma forma mesmo com grande excelência, com grande compromisso. E então era tudo, eu controlava muito esse tipo de coisas, eu própria, era já de mim. E então controlava muito, desde as horas que me deitava, que me acordava, o que é que comia, o que é que não comia. Disciplina. Era muito, sim, muito mesmo. Ias a casa ou não? Ou aos fins de semana? Ou às vezes ia, sim, mas quando às vezes havia estágios prolongados não era tão fácil, então também estava muito em viagens por causa de provas. Já viajavas nessa altura? Já estavas? Já, portanto, foi uma das minhas sortes. Foi, claro, para viajar, tu gostas. Mas estavas mesmo a ser treinada para a altíssima competição. Sim, era. Isso era uma coisa seguida. Sim. Para mim, naquela altura, quando se tem 16, 17 anos, tu não fazes a mínima ideia que é aquela da competição. Ninguém faz. Ou seja, ninguém te diz, olha, isto é assim. Ou seja, é mesmo uma experiência que eu me lancei automaticamente, sem saber, sem falar em alta competição. Claro. Para mim, nem sequer essa palavra na minha cabeça. Para mim era uma experiência de vida que estava a ter e que me exigia certos recursos e certas coisas durante os meus dias. E pronto, era basicamente isso aí. Olha, e essas idades? Eu tenho uma curiosidade que é, nessas idades, não é? E sim, até pensando em mim, são idades em que a pessoa está muito ligada aos amigos, a sair, não é? Há uma certa exteriorização, a sociabilização, não é? São fases de vida. Isso aí era-te muito limitado, certamente, não é? Pela tua própria rotina. Assim... Não pensavas nisso? Não tinhas apelo? Eu nessa altura não pensava nisso, porque estava tão bem com o grupo de treino que tinha e com as pessoas que tinham, elas tinham o mesmo estilo de vida que eu, ou seja, estávamos todas comprometidas, estávamos uns com os outros, que isso aí até me passava ao lado completamente. No fundo, o teu grupo era as pessoas que estavam a fazer o mesmo que tu. Exatamente. Depois íamos para estágio, íamos para provas. Aquilo passou a ser a minha vida.
E o que outros estavam a viver, que é o que dizem do normal de um jovem, eu não vivi, mas nem sequer me lembrei. Nem sabias, claro. Quando estava no Porto tive algumas experiências e isso, mas pronto, foi apenas isso. Mas depois quando fui para Lisboa tive outra experiência que decidi, que foi essa que quis encarar, mas nada disso. Claro. Tive, sim, podia ter algumas saídas e não sei o quê, só que havia sempre... Estavas mesmo a viver aquilo, não é? Tu entregaste mesmo Sim. Olha, e depois como é que foi? Começaste a viajar? Começaste logo a ganhar assim, medalhas? Foste logo assim uma... Não, foi assim uma experiência. Comecei muito nova, de repente comecei a aparecer em campeonatos do mundo de júniores, comecei a ser medalhada nos campeonatos do mundo júnior, nos campeonatos da Europa, não sei o quê. Então comecei assim lentamente a aparecer, e o próprio país, Portugal, não era um país que se mostrasse nesse sentido, ou seja, nunca tinha sido, desde que eu comecei a trazer um bocado essa cara para o desporto a nível mundial. Pois, não era muito conhecido. Não. E então eu comecei a abrir as portas realmente para esse desporto durante esse início. Então foi um caminhar. Até que um dia, numa taça do mundo em Madrid, eu muito novinha ali, no meio de imensas atletas, tipo atletas que já tinham sido campeões do mundo e não sei o quê, no meio de 60 mulheres, eu super na minha, não é? Tipo, ok, estou aqui no meio. Acabei por ganhar essa taça do mundo foi tipo uma coisa sem ninguém estar mesmo à espera. E então acho que aí adorei esse momento. Adorei esse momento, porque é daqueles momentos quando tu não estás à espera do que vai acontecer, apenas vais ali para dar o teu melhor, não estás à espera que se calhar vais ganhar uma coisa tão grande daquela dimensão que era para mim na altura. E eu acabei por ganhar, e então foi... Uau, deve ser assim uma sensação incrível, não é? Não, foi. Então foi uma notícia enorme aqui em Portugal. Então aí começou a surgir a primeira vez uma atleta portuguesa a entrar nos Jogos Olímpicos de triatlo, que foi em Atenas. Então se calhar foi esse momento, assim, um momento da mudança também, não é? Para ti? Sim, a mim... Ou seja, um movimento começou a ser criado sem eu estar sequer a perceber que estava a acontecer alguma coisa nesse sentido. O que é que estava a acontecer? Eu deixei-me ir, porque estava bem naquilo que estava a fazer, por isso deixei-me ir. É como se tivesses passado de divisão, não é? Sim. Tipo, olha, agora é mesmo a séria. Sim, e deixei-me completamente ir com a evolução que estava a ter no desporto que estava a fazer. Claro, e daí foi mesmo tipo competir. Sim, aí fui competir, fui viajar, fui conhecer sítios, fui conhecer atletas, fui conhecer outros centros de estágio, fui conhecer outras culturas, ou seja... E ao mesmo tempo competia. E sempre a ganhar medalhas. Foi então durante 4 anos foi sempre... Pô, tu eras mesmo boa daquilo. Não, era muito boa. Pois eras mesmo boa naquilo. Então quando eu comecei a ser, tipo, agora fala-se cada vez mais, mas tive em primeiro lugar no ranking mundial, na altura, tipo, what? Ter primeiro lugar no ranking, é quase tipo uma brand, é quase tipo um sponsor que tu metes. Alguém está no ranking mundial em primeiro durante tanto tempo, é uma coisa magnífica. Então... Ou seja, vem tudo ter contigo. Que idade é que mais ou menos tinhas nessas alturas já? Eu tinha para aí 18, 19 anos. É muito nova. Eu aí fui campeã da Europa, fui campeã do mundo, ganhei, bati recordes das taças do mundo. Então foi tipo assim... Uau! Mas tipo aconteceu. Sim. Aconteceu. Foi tipo assim mesmo, bum. Claro. Então as coisas aconteceram assim super... E como é que se lida com... É uma curiosidade que eu tenho, não é? Porque isso depois também traz-te também estrelato, não é? Traz-te fama, traz-te muita gente a ligar, muita gente, não é? Deve ser tipo overwhelming, não é? E essa parte deve ser... Tipo, de repente já não passas despercebida e toda a gente... Então, isso deve ser também assim... Estou a pensar isso para uma pessoa de 18 anos, não é? Que é completamente diferente para uma pessoa que já tem a maturidade de 40. Sim. Porque isso aí também, de algum modo, a pessoa deixa-se envolver por isso tudo, não é? Para mim foi... Para mim, eu acho que não tinha na altura. Foi-me difícil porque estruturalmente, mentalmente e emocionalmente, eu não tive essa estrutura de suportar tanto estímulo. Mas eu acho que ninguém tem, não achas? Achas que é possível uma pessoa de 18 anos ter... Não sei, agora nesta altura tu vês o pessoal, tipo... Mas para mim foi... Ao mesmo tempo era uma exigência grande para estar sempre a ganhar. Ou seja, eu nunca conseguia... Ou seja, se eu estou sempre a ganhar, eu vou ter sempre a ganhar. Senão o pessoal vai deixar de gostar e vai deixar... Mas onde é que vinha essa exigência? De ti ou de fora? Era de mim.
E depois, também, era de mim que depois também espelhava de fora, não é? Ok. Porque tu própria querias continuar a ser sempre. Sim. Ok, se és o número 1 uma Sim, vez. exato, para sempre. Estás sempre a querer, não é? Para sempre. Claro. Então, Uau. esse rigor e saber ter esses limites, não. Esse peso que eu meti dentro de mim foi assim mesmo super duro para mim, então estava a passá-lo completamente sozinha e realmente nessa altura pensa-se que é tudo normal. Ela está tudo bem, é normal ela ganhar e não sei o quê, e o que é certo é que para mim estava a ser mesmo muito, muito puxado já. Era os treinos, era a comunicação com as pessoas, eu comecei a ficar completamente internamente desorientada. Fisicamente era muito intenso ou essa parte nem sequer era assim a pior? Tu dizes os treinos e as... Fisicamente eu acho que ainda era que me ajudava, Pois. às vezes a deixar de pensar ou deixar de sentir aquilo que estava a acontecer, muitas vezes. Yeah. E então, mas depois até o físico começou a ser doloroso. O físico começou a ser doloroso porque começou a haver muita dor na própria parte física, dor que passava mesmo. E então começou a ser ainda mais duro para mim. Já nem fisicamente eu estou a conseguir suportar isto que se está a passar. Mas isso foi passado algum tempo, não é? Foi passado algum tempo. Foi essas coisas começou antes dos Jogos de 2008 eu já estava nesse sistema assim super alerta e super ansioso e super estressante, porque o meu estímulo era sempre stress. Eu andava, adrenalina, stress então, o que tu davas a ti mesmo? Sim, então desde que eu acordava até o fim do dia era sempre esse estímulo, não é? Ok, vou ter que acordar agora e vou ter que estar no meu melhor rendimento agora para o treino da manhã. E se não fizer este tempo, isto aqui tem que estar sempre, ou seja, a minha exigência era tanto, está sempre a baixar tempo, para ter rendimento, para estar bem, e estar sempre alerta disto aqui. Isso é uma pressão mesmo incrível, não é? Assim, interna, é uma pressão. E quando não há uma educação de que a cena realmente não é ser o melhor, tem que haver, é muito complicado. Então é preciso saber abranger esses limites. Porque tu eras uma miúda nova, não é? Não tiveste propriamente formação para nada, não é? Nem sequer sei se existe qualquer tipo de formação hoje em dia, mas é de repente, tu entras num mundo que é muito maior do que aquilo que tu podes suportar sozinha, não é? É isso. E não havia, não sei se hoje haverá ou não, tu talvez saberás, mas achas que, na verdade, o que eu sinto, eu não sei, tu me corrigirás, é que também não houve um apoio exterior a nível de te poder auxiliar em tudo aquilo que tu estavas a passar. Sim, ou havia porque... e tu não querias falar das coisas. Também era isso. Também. Primeiro o entendimento de mim mesma é que eu não conseguia estar a responder o que é que se passa e algo estava mal comigo, ou seja, eu é que era responsável por cuidar dessa parte. E depois não havia muito essa comunicação de como é que estás, como é que tu estás, como é que está tudo bem, ou seja, não havia um ligar entre o outro em relação a como é que essa pessoa estava, não havia uma comunicação. Porque tu começaste a ficar ansiosa, o que é que tu sentias internamente? Era tipo ansiedade? Ou... Era muita ansiedade, era muito stress, era como é que eu aliviava tanto esse stress, essa ansiedade dentro de mim para continuar a suportar aquela intensidade toda que eu estava a viver e que não se conseguia mesmo baixar, porque estava a ser tanto que eu não estava mesmo a conseguir acalmar-me internamente. Equilibrar. Para ver, então tive que encontrar às vezes muitas coisas mais externas a mim para trazer um certo alívio, para acalmar essa intensidade interna de tanta dor e de tanto estímulo e de tanta às vezes E até confusão mental, imagino. Confusão não estou a imaginar mental, uma menina sim, porque não nova, sabes. não é? Que de repente tem tanta sucesso, é tanta pressão, não é? Não sabes, de repente é um patiste e existe aquilo e não sei o quê, tu és nova com 16, 17, 18 anos, estás ali e dizes sim, e claro, então tens um treinador que te orienta, tens um patrocinador para fazer isto, depois tens um manager, depois tens... ou seja, é tanta coisa à tua volta, tu tens que dizer sim, eu vou, sim, e não sei o quê, porque eles estão a cuidar de mim, ou seja, se eles estão a cuidar de mim, exato. Eu estou segura, está tudo bem, mas o que é certo é que não é bem assim, não é? Não é bem assim, porque há uma estrutura que deve realmente ser feita e não é só em prol de um resultado de um jovem de 16, 17 anos,
mas em prol da educação e do crescimento dele mesmo. Tu achas que as pessoas percebiam ou não que tu estavas a passar assim qualquer coisa estranha? Essas pessoas mais próximas de ti? Eu acho que alguns perceberam, sim, ali em uma certa fase perceberam que havia ali qualquer coisa que não estava tão boa. Mas eu própria também não deixava que eles chegassem, porque é não saber comunicar isso, a vergonha é imensa, e não é vergonha, tipo, não, isto aqui, eu vou tratar disto, eu vou controlar esta cena, isto vai ficar, não preciso estar. Então era isto que eu fazia. E suportar isso sozinho não é bom. É impossível. É impossível, não é bom. Eu acho que mais do que impossível. não é bom, acho que é impossível. É não é? impossível. Tipo, achas que hoje em dia essa parte está diferente ou não? Que os atletas, não é, mais novos têm mais acompanhamento nessa parte também de ajuda mental, não é? De ajuda, ou achas que as coisas estão... Sim, eu acho que cada vez está melhor. Está melhor. Eu acho que cada vez está melhor. Eu só sinto é que cada vez devia de haver mais um conectar de uma forma mais construtiva, melhor, os pais com o atleta, tá? Os pais com o treinador, os pais, porque os próprios pais, eles próprios também têm que ser reeducados. Como é que se abrange uma situação de um atleta que esteja a fazer carreira ou que esteja a fazer algo assim? Mas cada vez há mais. Agora, até porque cada vez também se fala mais destes temas, não é? Sim, isso é bom, porque mais cada vez aberto. mais os atletas e as crianças e os jovens terem a confiança e a capacidade e sentirem que estão a ser suportados e estão seguros. Claro. Que nada lhes vai acontecer de mal no mundo onde estão, porque... se acontecer, e mais do que isso, desculpa interromper, se acontecer que existe ali uma estrutura de suporte para os ajudar, exatamente, não é? exatamente. Isso é que é importante, não é? Porque o mundo está tão cheio de estímulo, de drama e de perigo e de não sei o que é que nos pode acontecer alguma coisa a certo momento e podemos... para uma criança que nasce e que cresce num meio ambiente destes aqui, para eles pode ser uma luta extrema estarem aqui a viver, não é? E depois, muitas vezes, vemos situações e casos que não são bons de se aceitar. Sim, sim. E é bom ter mesmo noção de ver onde é que aquele jovem está na sua realidade perante a humanidade e perante... Sim. Onde está aqui na Terra, onde nasceu. Exato, não é? Até porque as pessoas são todas diferentes, não é? Têm personalidades diferentes e uns precisarão de mais apoio em certas áreas do que outros e, portanto, isso é que é realmente uma área importante de avaliar, porque isto é competição. Eu até escrevi uma coisa que eu ouvi tua, não sei, tinha competição nas veias. Mas continuo a tê-la. Continuas. Portanto, isso é mesmo da tua personalidade. Mas agora prefiro a competição e prefiro desmontá-la. E é uma coisa que... Ok, eu vou-me comprometer a beber 1 litro e meio de água todos os dias. Exato. Não digo que seja uma competição, mas é tipo, é algo como se eu comprometo-me, eu foco-me e vou fazê-lo. Yeah. E ok, não é, ninguém está a ver, não é ninguém que me vai aplaudir, mas é um foco, é um estímulo, é algo que eu vou fazer bom para mim. Sim, isso é a parte boa da disciplina, não é? Com o que tu ficaste em ti. E para mim isso é quase tipo uma competição, um desafio. Coisas mínimas. A mim passou a ser as coisas mais normais e básicas que toda a gente tem. Começaram a ser as mais exato, as mais difíceis. Olha, temos aqui um momento alto na tua carreira que foi essa de Pequim, não é? Foi as Olimpíadas de Pequim. Sim, foi segunda. Foste segunda, foste medalha de prata. Isso foi em que ano? 2008. 2008, que maravilha. Fala-me um bocadinho desse momento. Eu imagino que isso seja assim uma coisa tipo ir, o estar, Pequim, tudo aquilo, a equipa olímpica portuguesa. É um mundo muito bonito. Deve ser, não é? Tipo, estar na aldeia olímpica, conhecer os atletas todos, toda a equipa. Fala-me assim um bocadinho dessa parte. Eu sinto que é um movimento humano muito grande e que realmente faz muita diferença. É uma festa incrível, é uma festa em que estão lá os atletas para mostrarem o seu melhor em várias modalidades, vários países, várias raças, tudo está ali, não é? Está tudo ali dentro. Então está tudo ali a expressar o melhor que tem naquele momento. Então nós encontramos de tudo. Então cria-se uma cidade olímpica só para aquele dia. E então tu estás dentro de uma cidade em que vês os países todos. Todos. Vês os atletas todos, vês tudo. É como se criasses um mundo mais pequeno, com os países todos. Tão bonito. Essa é a parte tão bonita, não é? Essa parte é linda, porque
é o que faz ver que não há separação de países e não há separação de línguas nem nada. Que somos todos iguais no fim, não é? Tudo, porque tirando países e tirando não sei o quê, vais a ver e tipo, não resta nada, senão apenas é tudo igual ali dentro. E às vezes o que me custa é que esses valores ali são um bocado deturpados. são um bocado esquecidos e são um bocado desvalorizados e são um bocado... Sim. E tu ias para lá com essa determinação de ganhar, estavas-me a contar há bocadinho, isso não é? ia. Eras? Como é que é? Tu era tipo, meteste na cabeça que sim, aí já não estavas naquela fase que, não é, go with the flow, já estavas mesmo aí completamente, tipo, quero ganhar isto, vou ganhar isto, sabias que tinhas potencial para fazer? Completamente, eu meti, eu não lembro de dizer à minha mãe, quer dizer assim, eu vou, em 2008, nos Jogos de Ski, eu vou trazer lá uma medalha. E escrevi, e não tinha dúvidas, zero. Uau! E então... Essa parte é tão importante, não é? Tipo, é quando tu não tens dúvidas de uma coisa, é mesmo... Não tinha dúvidas. E há muita coisa que quando me comprometo, porque não tenho dúvidas daquilo. Tipo, não há dúvida naquilo que vou realizar. Independentemente de... Não há. Apenas é ir e fazer e está feito. Então... Foi sempre com esse estímulo que eu criei a minha realidade para atingir esse objetivo. Como é que é isto? São mesmo curiosidades de quem não está mesmo dentro do meio. Como é que tu estás numa prova dessas? Quando é que tu te percebes que que vais ganhar aquilo? Tipo, antes da prova acabar, não sei, aqueles segundinhos. Aquilo foi uma luta, a prova, atenção. Foi, tinhas assim a concorrência forte. Sim, então estavam ali, elas estavam ali mesmo para... ali, nos Jogos Olímpicos. Claro, são os melhores dos melhores. E às vezes nem é o favorito que ganha. Às vezes é pessoal que ninguém está à espera e chega ali e pumbas. É por isso que tudo é possível, todos os dias. E às vezes dizem, não, tu és igual ao favorito. Podes lá ir aos Jogos Olímpicos e és campeão olímpico. Ponto. Aí os Jogos Olímpicos são brutais nessa cena porque não há favoritos. Pois. Não há mesmo favoritos. E foi de luta, porque depois eu estava ali, eu entrei para a corrida, para o último segmento ali em 5º lugar. E eu, que isto aqui está-me a fugir. Foi. A cena está-me a fugir. Tu vais-te apercebendo, não é, dessas coisas, deve ser muito interessante. E tu há ali um momento... Quanto tempo dura uma prova toda, toda completa do triatlo? Quase 2 horas. Quase 2 horas. Depende. Quase 2 horas. Não é muito. Há provas de triatlo que duram 8 horas. Ok. Mais tempo. Mas... Essa olímpica 2 horas. Essa olímpica é perto de 2 horas, às vezes menos e tu em 2 horas passas por estados, imagino que passas por flutuações mentais então enormes, aí... tipo, estou a ganhar, vou perder, é? Então aí nesse dia, eu não sei, é incrível como é que às vezes realmente nós passamos, ao passar limites, tu passas mesmo também estados de consciência, estados mentais, tipo, que não dá para responder, não dá para dizer o que é que aquilo foi. Quase num transe, é? Aconteceu ali qualquer coisa que me levou a eu ir ao terceiro, ir ao segundo. A partir dali é como se eu entrei noutra cena comigo, entrei completamente noutra coisa comigo. E então depois pronto, foi realmente a terminar e eu fui tipo, uau, pronto, está feito. Estavas a ver que ias ganhar, tipo, foi, né? Que estavas a ver a corrida e tipo... Então, já está, o segundo já está, este aqui já está, o primeiro já era impossível, já estava super... mas o segundo, tipo, pronto, isto aqui já está, isto aqui já ninguém tira. Então foi mesmo agarrar tudo até ao fim Isso deve ser giro, essa cena é gira mesmo. Deve ser incrível, não é? Deve ser incrível a sensação de tipo, isso finalizar cenas é muito isso passar, eu é que estou assim ainda muito, ainda sinto criei muita dor em relação a isso aí, então mentalmente para mim é duro eu entrar outra vez nesse campo. Só que eu acho lindo, eu acho mesmo bonito passares a superação passares essa dor física e mentalmente ir buscar estímulo para passares isso. Isso foi sempre uma cena que o meu pai me ensinou. Como assim? Dizes, tipo, buscar em ti... Algo que, se tu acreditas que vais passar aquela fase mais dura e mais dolorosa, tanto fisicamente... Há uma coisa interna que te leva a passar esse estado. É incrível isso. Eu acho que isso é o poder da mente humana, não é? E isso aí foi uma coisa que o meu pai sempre me ensinou. Ele ensinou-me muito isso. E era algo que era mais daqui, eu acho que era daqui, mas que depois ia-me ao cérebro, ia-me muito à mente
E, não sei, era algo Sim, eu acho que é mesmo uma capacidade que nós temos, e até talvez seja ainda incrível. daquelas coisas que ainda estão pouco exploradas, não é? No conhecimento humano, não é? Que é de facto a nossa capacidade, que às vezes nós temos de fazer coisas que são quase impossíveis, e há tantos casos de tantas Então não coisas, não sabemos. só no desporto, como em ultrapassar doenças, em, sei Exatamente. lá, houve lá tanta coisa. Então é quase como se isso fosse uma prova de que sim, nós temos mais capacidade do Sim, que porque sequer ainda limita-nos, não é? Porque limita-nos. Claro. Limita-nos muito a nossa capacidade Não. mental, que limita um imenso o corpo humano e Sim, toda. sim. E isso para mim é que me deixa frustrada imensas vezes, porque devia de haver mais estímulo Uhum. em estimular tipo, as pessoas e as crianças e os jovens realmente a aceder ao poder, um poder que nós temos Sem dúvida. de tanta coisa Uhum. incrível, e não nos limitarmos só tipo que é bom, tipo à medicina, aos livros. Uhum. Nós temos essa, e tipo explorar isso, porque Abrir-nos existe, ao potencial todo. abrir isso tudo. Abrir-nos ao potencial todo, é mesmo. Olha, este momento foi assim espetacular, não é? Estavas assim, como é que é subir ali àquele pódio? Tipo, Foi ótimo, depois foi ver o país todo a vibrar, ver os meus Isso é pais também lá emocionante, não é? estavam, claro que era, os meus pais também lá estavam, estava toda a gente feliz, toda a gente contente, mesmo a seleção também, eu também, eu tipo, consegui esta coisa, Claro, afinal. adiante, Então, não é? estava super emocionada, super feliz. Tão bom. Mas era giro que quando eu estava ali no pódio, mesmo, era como se, mesmo estando ali naquela alegria toda e naquela cena toda e ver aquela coisa toda a acontecer, ali havia um estado meu mais interno, tipo, como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui? Porque isto aqui, ok, está tudo fixe à minha volta, está espetacular, só que há aqui coisa. Como é que eu agora acalmo isto que está aqui? Porque havia sempre esta coisa interna minha, tipo, há aqui qualquer coisa que não. Como é que eu sei? Que não está bem. Que não está bem. Sim, e essa parte, enfim, tu deves estar mais que farta de falar dela, mas queria só falar um bocadinho sobre isso, porque acho que esse tema também continua a ser importante, não só para desportistas, não é? Mas para as pessoas do modo geral, que é. Tu realmente aí chegaste provavelmente a um limite, não é? Foi talvez nos Jogos Olímpicos, não sei se depois a seguir continuaste a competir ou não. Não fiz este trabalho de casa assim de preparação, confesso. mas acho que tu aqui, pelo que percebo, chegaste assim a um ponto um pouco limite dessa situação que tu já estavas, não é? E que estavas há bocadinho a descrever, que era essa sensação interna de que estava qualquer coisa que não estava bem. Era o quê? Tipo, achas que é depressão? Ou como é que havia algum nome que se dava? Sim, eu acho que é um estado mesmo interno super profundo de muita frustração, de muita tristeza, de muito sofrimento interno, e que tu não sabes como é que realmente deixas, como é que realmente largas esse estado. Porque isso está com uma capa exterior de brutal sucesso e então alegria, tu pensas não é? que é com resultados, e tu pensas que é com compras, ou pensas que é com comida, ou pensas que é com... que realmente vais tratar disso, ou pensas que é com relacionamento, que realmente isso vai apaziguar, mas... E aparentemente na vida, não é? Para quem vê de fora, está tudo bem, não é? Tipo, então ela é um sucesso, ela está tipo, sempre a ganhar coisas. Como é que não está tudo bem, não é? É isso. Deve ser, internamente, deve ser uma contradição muito grande, e isto é importante. Eu queria muito trazer este tema, porque tu vens através do desporto falar antes disto, mas eu acho que isto acontece assim, muito em todas as áreas, e é uma coisa comum ao ser humano, que é estas... Às vezes as perturbações da mente, elas escondem-se em capas de total normalidade e felicidade, não é? Mas escondem-se. E no teu caso era muito evidente, tu estavas muito bem, não é? E de repente lá por dentro não estava assim. Sim, era, e mostrava sempre que estava tudo bem, tipo nos treinos, mostrar sempre resultados e não sei o quê. Ninguém se apercebia, tipo os teus pais, as pessoas mais próximas? O pessoal começou-se a perceber de certas coisas que estavam a acontecer que não eram boas e que não eram saudáveis para mim e etc. Só que eu fugia muito, eu fugia imenso, e a fuga para mim disso era a minha solução. Seja a fuga física das pessoas ou a fuga interna com fatores externos para a fuga disto aqui, que eu tinha realmente que cuidar e que tratar e ser responsável por isto. Então desde aí que tem sido assim um caminhar e um atravessar dentro dessas... Claro. E como é que tu
Quando é que para? Como é que para? Eu não sei, verdadeiramente não sei acerca da tua história da... Eu em 2009 ainda tentei competir. Porque 2008 foi foi as Olimpíadas. Então, ou seja, depois já há isto. Depois não se consegue parar. Isso não se consegue parar. O estímulo não dá para parar. O que é da competição, do vencer. Tipo, eu acabei os Jogos Olímpicos e já estávamos a falar em provas. Tipo, não houve aquela claro, coisa do... Mas não dá para parar, claro. Então eu não parava, porque ao mesmo tempo estava distraída, estava a fazer alguma coisa e não sei o quê, tinha não sei o quê, mas ao mesmo tempo, tipo, não, eu já não aguento isto mais. Então... Mentalmente, tu dizes, a pressão, é isso? Sim, e internamente mesmo, era aquele sentimento e aquela... Depois começou a matar os fatores externos para arranjar aquele alívio de tanta intensidade e de tanto sofrimento interno, tipo aquele alívio para... Okay. Então comigo ou foi com comida ou foi com... ok. Ou seja, ias buscar fora... Eu ia buscar fora. Quer dizer, normalmente é isso que fazemos, não é? É isso que fazemos sempre, não é? Vamos tentar buscar fora, seja com comprimidos, seja com... Não é? Com o que quer que seja, com sexo, com drogas, não é? Sim. Ok, no teu caso era a alimentação. Era, depois desenvolvi a bulimia, com a anorexia também, e depois tirando outros estímulos também. Eles percebiam, os teus treinadores, que estavas com isso? Isso aí já começa a ser difícil não perceber, não é? Não, mas eles percebiam, só que... é muito delicado chegar ao pé de uma pessoa e enfrentar isso aí, não é? Eu estava sempre a correr porque alguém podia me confrontar com isso. Então eu fugia das pessoas. Claro. Fugia dos pais, fugia de toda a gente. Claro. Então isolava-me imenso e só aparecia para os treinos. E quando aparecia para os treinos já era muito atrasada, muitas vezes. Mas aparecia sempre que estava tudo bem e não sei o que. Ou seja, este tipo de coisas começou a aumentar. E começou mesmo a tomar conta. Ou seja, a bulimia começou a tomar conta do dia, as saídas, os estímulos das compras, os estímulos da bebida, não sei o quê. Ou seja, essas coisas começaram a aumentar e começaram a ser a minha forma de eu aguentar durante os dias. De realmente me fazer sentido, de estar aqui, de estar na vida, de me aguentar e de estar a suportar tudo aquilo que sem me aperceber. Então foi a forma que eu encontrei de... Eu tenho, para aguentar isto que estou a fazer, eu tenho que encontrar aqui qualquer uma manobra a nossa mente para continuar aqui nesta cena, porque eu não posso largar isto, porque isto é a minha cena, então é a minha identidade, sou eu, foi isto sempre que eu fiz, agora eu vou dizer que não quero mais isto, não posso, vou ofender imensa gente, eu vou perder imensa coisa. E se calhar tu própria começaste tão cedo, tu nem sabias quem eras sem aquilo, não é? Claro que não, era o meu problema era esse. Claro. Era como se eu fosse perder... tudo, desde os meus pais, a minha família, tipo a minha segurança toda. Claro. E a tua própria identidade. E a minha própria identidade. Eu vou perder, vai-me acontecer alguma coisa, eu vou ser abandonada, eu vou ser não sei o quê. Ou seja, comecei a ver toda esta coisa, esta cena toda, tipo, uff. E eu, isto não é real, isto não pode acontecer, deixa-me abafar com alguma coisa, isto tudo. Então a mente, que é super inteligente também em encontrar soluções, sejam elas boas ou más, porque também ela é do melhor que há. É do melhor que há. É do melhor que há. É verdade, é incrível. E então é estar muito ciente. E realmente ela arranja tudo aquilo que tu queres. Tudo mesmo. Aquilo que tu estás a pedir. E de algum modo para proteger o ego e para proteger aquilo que foi construído, não é? Tudo. Portanto, isso obviamente não se prolongou, não deu para prolongar durante muito tempo. Estavas a dizer que em 2009 treinaste? Ainda treinei, não sei o quê. 2010 também ainda mudei para o Porto, aí nessa altura também. E depois decidi-me, preciso de ajuda, preciso ir para um sítio que... Ok, foste tu que sentiste que precisavas de ajuda. Não, foi mesmo eu que pedi ajuda. Sentiste chegar tipo a um limite, se calhar, não é? Eu não... Porque lembro-me que foi num treino que eu não consegui ir e ninguém estava a me encontrar, ninguém sabia onde é que eu estava. Eu disse, olha, venham-me aqui, porque eu não consigo sair daqui, não consigo. Então alguém veio ter comigo e foi aí que eu digo, olha, é assim, puf. Rendeste aí. E foi tipo, eu preciso mesmo... Tiraste a toalha, João, como foi tipo, olha, eu preciso mesmo de ajuda, porque isto aqui não estou mesmo a conseguir já. E então a partir daí arranjo a solução. Fui para internamento numa casa foi um tratamento muito giro e muito, muito dinâmico, que eu gostei, foi uma experiência bonita e que me ajudou mesmo bastante muito a atravessar essa fase mesmo boa.
Mas depois isto é um trabalho para a vida, não é? Claro. E acho que não é só quem tem este tipo de problemas, acho que toda a gente devia ter esse alerta, porque é tão fácil entrar, é tão fácil de repente uma coisa na vida, de repente acontece e tu... Claro. Por isso claro. mais vale... E por isso é que é bom falarmos cada vez mais de nós, destas coisas, não é? Cada vez mais pessoas Cada falam vez das coisas, mais. porque em todas as áreas, e nos últimos 2 anos ou 3, as coisas exponenciaram muito, e eu vejo que há muita gente que precisa de ajuda, e sinto isso, e vejo e observo. E cedo ou tarde todos nós precisamos, não é? Eu acho que não há como passar aqui por esta experiência sem em algum momento nós sentirmos que a nossa mente nos está aqui a escapar, de algum modo, não é? Que as coisas nos estão a escapar. E realmente essa capacidade de não deixar as coisas irem a extremos, não é? Onde depois são mais difíceis de ultrapassar, não é? Pois é, depois é bom depois ter sempre uma atenção sempre. Sempre uma atenção e depois também estar atento, porque é algo que vai conviver sempre connosco, pelo menos comigo. Uhum. Eu sei que é algo que vai estar sempre... É sempre algo que eu vou ter que saber conviver com isso. E se há recaídas, se não há recaídas, é saber realmente também caminhar, também saber caminhar lado a lado com isso e Claro. saber como é que lidar com isso em várias maneiras e em vários momentos. E não achar que meu Deus, é o fim do mundo. Não, além de tudo há muita vida a acontecer ali fora e consegues respirar, consegues estar cá fora, consegues comunicar com pessoas, ou seja... Está tudo certo e está tudo bem. Sim. Essa parte quando tu percebeste, como é que foi? Tu percebeste que não ias voltar a competir? Tu ainda voltaste depois desse treinamento? Ainda voltaste? Ainda depois? tentei voltar, mas depois fui para o atletismo, ainda fiz mínimos para a maratona, Sim. 2016, e acabei por ir ainda aos Jogos de 2016. Foi uma experiência muito bonita, e depois voltei outra vez para o triatlo. Ainda voltei. Para tentar para 2020, mas... não consegui, aquilo começou outra vez a entrar numa bola novamente de muitas memórias, de coisas que eu não sabia e não sabia lidar também ainda com todo o historial que tinha. Claro. Não soube eu própria sozinha também lidar com isso e então pronto, então depois em 2017 disse, ok, vamos, já está, I'm going. Então fui aí que fiz uma viagem para o Peru e para o Brasil. Opa, essa parte é tão gira. Então tu disseste, pronto, isto está, arruma as botas, agora para mim. Não, tiveste essa maturidade de parar, não é? Não, preciso mesmo de um outro tipo de ajuda. E foste para o Peru e para o Brasil. Foi. Muito bom. Então aí fiz outro tipo de experiências, outro tipo de foste coisas. Descansar a cabeça, foste desligar das coisas de cá. E fui-me cuidar também, tipo, emocionalmente e mentalmente. Fui tipo, tenho que tratar disto aqui, que isto aqui ainda há aqui cenas que estão aqui sempre a aparecer, não sei. Então foi mesmo também no intuito de encontrar ferramentas. Foste sozinha, não foste? Foi. Encontrar ferramentas para ter outras formas para me ajudar, porque realmente existe muita coisa. Temos psicólogos, temos psiquiatras e há medicação, mas também depois há outro lado, a parte mais holística, a parte mais de outro tipo de medicina também, outro tipo de medicinas, que todas elas eu sinto que ajudam. Claro. E não precisa de se andar aqui a esconder disto aqui, porque a mim causa muito... Mas porquê que estão aqui a separar isto tudo? Porquê que existe tanta... Sim. Então, eu acho que sei a resposta a isso, mas enfim, é porque, sabes, não é? Porque há tantos interesses económicos. Sim. Não é? No meio deste mundo que nós vivemos, há tantos interesses económicos que esses interesses económicos têm um poder tão grande que, obviamente, se tu descobrires que há muitas coisas simples, baratas, quase gratuitas, que podem ajudar, não é? A mim não se vendem milhões e milhões de comprimidos de antidepressivos e o que seja. Não é isso. Então... E para mim ou seja, isso aí é preciso uma certa fase, eu não digo que não, mas eu sinto muito que é bom numa certa fase, mas depois é bom fazer as pessoas mergulharem numa outra parte deles mesmos, sempre acompanhados. Eu não fiz porque pronto, não fiz porque pronto.
e experimentar outras abordagens. Claro, outras abordagens mais holísticas. Mais hoje em dia há tanta coisa. Mas há tanta coisa boa e profissionais tão sim, bons. É verdade. Tão bons, a fazerem trabalhos lindos e fantásticos, a trabalharem com certo tipo de coisas, claro. desde arte, dança, medicinas exatamente. alternativas. Com o corpo, com a mente, psicoterapia de vários tipos, tudo. Enfim, há tanta coisa hoje. Ou seja, abraçar tudo isso, porque cada um realmente tem uma função aqui, é realmente dizer que sim ao humano e sim a nós mesmos e sim às nossas potencialidades. Porque exatamente. Um aluno ou um jovem não tem que ser limitado a dizer eu tenho que estudar e agora tenho que ser médico, professor ou engenheiro, se calhar esse miúdo, se calhar quer ser, não sei, quer ser terapeuta de medicina de como é que é aquelas cenas, as taças tibetanas. Exato. Ou quer ser de gongos, claro. ou quer ser de medicina vocal, sei lá, não sei. Ou seja, eu não estou a dizer para meter nada de parte, mas incluir isto também na educação, incluir isto também nas escolas, incluir esta forma também de se tornar uma forma de viver abundante na nossa vida e não esquecer essa parte. Claro, porque a mim trouxe muita abundância. A ti trouxe muito, não é? Trouxe muita abertura e muita abundância. Muita abertura e muita coragem para enfrentar os meus desafios. E muitas pessoas incríveis, é verdade. Sem ser aquelas, eu não é que esteja a dizer mal, não estou aqui a diferenciar, mas sem ser só assim. Limitado, trouxeram-me uma outra visão também. Por isso é que eu gosto tanto de criar contacto com toda a gente. Maravilhoso. Com toda a gente. Voltaste dessa viagem outra? E voltei dessa viagem a outra, custou-me imenso a vir para cá outra vez, porque tinha que enfrentar realmente a cena do não quero mesmo, a decisão mesmo. E então essa aí... E aí decidiste? Quando voltaste foi mesmo uma decidiste? Foi um caminhar a decidir. Okay. E essa viagem lá trouxe-me um grande suporte para eu ter coragem para caminhar nesse desafio, que era no de podes deixar ir, podes caminhar de uma outra forma na vida, podes acreditar em outras coisas, podes ter uma vida diferente do que aquela que realmente sempre te ensinaram e sempre e que aliciam tanto no mundo do que aquilo que tu vês. Ou seja, algo suportou-me e continua-me a suportar desde essa viagem. E é por isso que respeito tanto todo o trabalho de médicos, terapeutas, curandeiros, o que queiram chamar, que estão nesse sentido realmente de ajudar as mentes e as emoções e a humanidade a recriar-se e a criar um novo sistema, um novo mundo. É verdade. Olha, e quem é hoje a Vanessa? O que é que a Vanessa anda a fazer? Continua a ser uma exploradora daquelas de emoções e mente e corpo, não sei o que, agora continuo nisso. E vai ser sempre a minha... Adoro, porque para mim eu vejo a vida mesmo como... Não digo uma viagem, mas... É uma escola, autenticamente. É a forma como eu vejo isso aí para mim. E então continuo a explorar sempre todos esses mundos meus, mais internamente, desde a minha mente, desde as emoções e desde o meu corpo, e tento realmente apanhar cada bocadinho e não deixá-lo escapar e tentar mesmo ir à raiz e transmutá-lo. E adoro, continuo a gostar de experienciar partidas, novidades novas que o outro me tenha para oferecer. Estás ligado ao desporto de algum modo, ou não? Eu continuo a estar ligada ao desporto, não é? Vou estar sempre ligada ao desporto. Sou muito chamada para fazer também este tipo de ações, a comunicar também a minha história. Mas sou uma pessoa cada vez mais realmente real e mais presente no momento daquilo que está mesmo comigo, sem arranjar muitas fitinhas de mostrar o que não estou. Ou, tipo, isso tem sido muito um ensinamento. E cada vez mais, em cada entrevista que vou, em cada sítio que vou, tem sido muito bom para mim, tipo, para eu e ter cada vez mais coragem de estar nesse contacto direto. Contigo mesmo. Onde é que eu estou aqui agora? Claro. Onde é que eu estou aqui agora? E mesmo estando alguma coisa interna mais remexida ou mentalmente isso, saber tomar conta também disso. Mas pronto, está uma mulher com mais coragem de interagir com os outros, com mais coragem para estar na vida, com mais coragem de tomar outros desafios também para mim. E certamente com mais sabedoria. Sim, isso também. Não é? Que é uma coisa que também que a idade e a experiência nos vai trazendo, sobretudo de pessoas como tu que aceitam os desafios que a vida vai trazendo e vão olhando para eles com verdade.
Sempre. Porque isso é que nos faz crescer, não é? Sim. Olharmos para eles e ver o que é que aconteceu e ressignificar e avaliar e tudo isso. Sim, e ter essa humildade de ver a vida também com esse olhar. Yeah. Eu, pelo menos, isso tem-me ajudado, tipo, a ver com humildade e com muita gratidão aquilo que está a acontecer e está a passar, e não tanto como a minha parte, tipo, muito frustrante e muito não sei o quê. Não, ter essa humildade para comigo de, ok, eu estou aqui e está tudo certo. Tão bom. Olha, aqui em jeito já de fecho da nossa conversa, eu gosto sempre de terminar aqui pedindo aos convidados um conselho, uma dica, alguma coisa. Então, talvez no teu caso eu pensasse assim, de pessoas que possam estar a ouvir e estejam a sentir de algum modo, sei lá, pressionadas, não sei, está-me a surgir isto, pressionadas, não sei, pode ser de várias coisas, com trabalho, com relações, com momentos, com coisa nenhuma, que se estejam a sentir desequilibradas, que estejam a sentir que, enfim, o que é que tu que passaste por momentos assim tão duros, poderias dar assim como conselho, como dica, como sugestão, o que te surgir? Deem espaço. Deem espaço a esse sítio interno que está mesmo a pedir para, tipo, eu preciso de descansar, eu preciso mesmo de ficar e ver realmente o que é que quero, realmente quem é que eu sou, realmente o que é que eu quero partilhar no mundo. E ter coragem, porque a vida, e seja o que quiserem acreditar, suporta quem realmente entra nesse caminho e quem realmente entra nessa verdade. Eu confio muito nisso aí e só ganhamos. Porque a vida diz sempre sim. Mesmo que tu digas eu não sou boa, a vida diz sim. Ou seja, mais vale realmente nós dizermos eu estou bem sozinha, eu consigo estar num espaço, eu sei tomar conta de mim. E vai-me aparecer aquilo que eu preciso para mim, para a minha vida. E vou saber, a vida diz sim. É verdade. Mas isso é um passo de coragem, porque muitas vezes temos que ganhar espaço é largar muita coisa que nos está a sufocar muitas vezes. Esse espaço é super importante. Eu percebo exatamente o que é que tu queres dizer com isso, né? Esse espaço de até te destacares, te afastares de ti, do teu filme, de observares. Eu vejo muito o espaço do guerreiro, o espaço da coragem, o espaço de realmente ficar ali e ajoelhar e dizer este espaço é meu. E só que eu decido o que é que quero ir para aqui. Exatamente. Porque vou caminhando e vou sendo responsável pelo que existe tudo dentro de mim. Então é tipo, neste momento não quero nada. Marcar uma posição interna. Tipo, mesmo assim. Isso é para mim assim, faz toda a diferença, não é? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença para ir depois para o desafio da vida e saber dizer sim, não, quero, não quero e confiar em nós. Acho que é a cena mais tão bonito. Acho que é mesmo. Acho sim. Até acho que terminamos assim, para ficar aqui este guerreiro interno. Esta imagem do guerreiro interno. Também olha que eu vi. Eu também. Muito bonito. Tipo, com... Exatamente, o firmar da espada, mesmo isso, minha querida. Olha, muito obrigada mesmo pela tua presença aqui, pelo teu contributo aqui para a nossa comunidade de reatravessantes, de pessoas que querem atravessar e mudar e experimentar e ver que isto pode ser tão mais do que às vezes aparenta, não é? Então, obrigada aqui pelo teu contributo, minha querida. Gratidão pelo convite. Muito sucesso aqui para este programa, porque realmente é este tipo de informação e de conteúdo e de profundidade que se precisa, porque isto traz muita cura. Acredito que a mãe deste lado trouxe-me e de certeza quem escutar claro. vai trazer. E é isso que nós procuramos. A mim traz-me sempre, com cada convidado que tenho aqui à frente, é assim super maravilhoso, por isso... Muita gratidão a ti. Obrigada, meu amor. Olha, levas aqui um miminho do nosso patrocinador, da Casa das Casas. Anda à procura de casa, por acaso. Andas, olha, estás a ver? Obrigada, querida. Muito obrigada, Rita. Obrigada a todos por terem estado aí desse lado. Mais um episódio tão inspirador, tão bonito. Este episódio para mim foi assim super, super especial. E obrigada mais uma vez por estarem aí. Obrigada à Casa das Casas por ter patrocinado este episódio. Para a semana voltamos com mais uma história de reatravessar. Até lá! Este episódio foi patrocinado por a Casa das Casas, a agência imobiliária no coração da Ericeira.